preparados para a última semana de aula? Como assim, professor? A última semana é a última semana. Tá. Aí, assim, ó. Tá? O que vai acontecer essa semana? Eu acho que, pelo que eu vi com a MCT2AT ontem, a gente consegue chegar até a parte de contador assíncrono, tá? Então, provavelmente, a prova vai ser montar um circuito, projetar e montar um circuitinho desses. Aí, assim, ó, o que eu vou fazer, né? Eu vou botar todo o conteúdo teórico essa semana e vou entregar a prova na sexta. Tá? No Moodle. Aí, na semana que vem, o que a gente vai fazer? Na terça de manhã e na quinta de manhã, a gente vai trabalhar na prova. Tá? Então, o conteúdo da aula vai ser relacionado à prova. Como eu falei para vocês, né, eu vou fazer um tutorialzinho do começo do circuito. Né? Então, para o cara que não sabe nem por onde começar, eu vou fazer um tutorial para ele montar pelo menos uma parte inicial ali do circuito. Tá? Provavelmente a parte do display vai ser 2 displays, aí vai ter 2 decodificadores. Tá? Então, provavelmente eu vá fazer um tutorial mostrando essa parte. Tá? E aí o resto do circuito vocês vão ter que bolar. Então, provavelmente, como é que vai se dividir as aulas na semana que vem? Na terça-feira de manhã, a gente vai discutir o aspecto teórico, tá, do projeto. Tá? Então, a gente vai discutir o aspecto teórico. Eu não vou dar todas as respostas, alguma coisa que precisam fazer. Tá? Mas a gente vai discutir o aspecto teórico. A gente já vai discutir essa semana na quinta-feira. Tá? Daí a gente vai discutir mais aplicado ao conteúdo que vai ser da prova. E aí, na quinta-feira, a gente vai discutir o aspecto da montagem do circuito, tá? Para vocês me entregarem até sábado de noite, para eu poder corrigir, né? E na outra semana já ter as recuperações, tá? Aí, como eu falei para vocês, as atividades de recuperação vai depender do que vocês fizeram. Se vocês fizeram, né? Então, quem não fez nada até agora, faz essa parte, que daí tu não vai ter que fazer, essa segunda etapa, tu vai ter que fazer da primeira. Tá? A primeira que é aquela parte de combinacionais. Se tu não fez nada até agora, faz essa prova. Tá? Tenta fazer essa prova, que daí tu vai ter chance de recuperar só um pedacinho da matéria. Quem não fez nada, vai ter 2 coisas para fazer em mais ou menos 10 dias. Tá? Que vai ser... E as nossas listas... Calma, Manuela. As nossas listas vão sair junto. Não te preocupa com as listas. Tu tá entregando as listas? Se tu tá entregando as listas, tá show. Tá? Não te preocupa com isso. Tá? Não te preocupa. Quem entregou as listas, pessoal, não fique estressado com a nota da lista. Eu só vou te dar a nota baixa na lista se eu abrir a tua lista ali e tiver uma receita de bolo, tá? Ao invés da resolução dos exercícios. Tá? Só assim para tu ir muito mal na lista. Se tu botar alguma coisa que não tenha nada a ver com a matéria, né? Tentou, sei lá, mandou um arquivo sem nada, um arquivo que não abre, alguma coisa assim. Tá? Então não se preocupe com as listas. Tá? Eu corrigi o que é importante. Tá? Então, se tu entregou, fica sossegado. Tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Tá, então é isso aí. A prova, tá, ela vai ser anunciada, né, na sexta e aí vocês vão ter uma semana para fazer com a minha ajuda, tá? Durante o horário de aula e fora do horário de aula, como a gente já vinha fazendo, tá? Então, quem também estiver fazendo em casa e não conseguiu formular a dúvida até o dia da aula, enfim, pode ir conversando. Quer ir montando antes, quer se livrar antes, tá? Sim, pessoal, não vai ser difícil o exercício, tá? Não vai ser difícil. Vai ser difícil. Então vamos fazer.
A gente não vai conseguir chegar à parte nos contadores síncronos, que é a que eu considero a parte mais interessante da matéria. Tá? Mas, paciência. A gente vai ver o que der para ver. Tranquilos? Tá? Eu vou escrever lá no Moodle, fazer um tópicozinho explicando melhor como vai ser a recuperação, tá? Essa semana, até final dessa semana eu faço isso, tá? Então, fica essas duas coisas que eu fico devendo para vocês. O tutorial eu vou fazer só no final de semana, tá? Eu não vou conseguir fazer durante a semana. Eu acho que talvez na sexta eu consiga, mas não é certo. Fala quem ia perguntar. Ô, senhor, tu Fala, já corrigiu a lista 2 ou não? tu não viu minha resposta que eu dei para a Manuela? Ah, não, desculpa, você não tá prestando atenção. Ah, tá. Não te preocupa, cara. Tu entregou as listas, fica tranquilo, tá? Não te preocupa. A menos que tenha entregue lá uma receita de bolo, alguma coisa assim, aí tu vai ter problema com a lista. Mas, a princípio, se tu fez os exercícios, tentou fazer, né, enfim, não fez nenhuma bobagem, né, eu vou olhar, eu vou abrir e vou olhar, né? Mas se tu fez, fica tranquilo. Então tá bom, senhor. Tá? Então tá. Mais alguma dúvida? Pode ser dúvida repetida, que nem o Caio fez, daqui a pouco não estava prestando atenção. E outra que eu geralmente marco para as 10h15 aula, né? Então deve ter gente que está aí, mas não está aí. Está aí, mas está vendo. Não tem mais TV Globinho, né? Triste. Qual vai ser o prazo de entrega da prova? Vai ser agora dessa sexta, dia 20, até sábado, dia 28, 8 dias. 8 dias, sendo que, né, a gente vai ter a aula que a gente vai discutir só a resolução da prova, tá? Então, fiquem tranquilos. Então tá. Lembram na última aula que a gente viu isso aqui? Que eu falei que a gente ia voltar nessa parte aqui? Então vamos relembrar. Relembrar. Então tá. Então na última aula a gente parou aqui nesse slide, tá? Então eu gravei aquela aula sobre o flip-flop RS, né? Que eu expliquei um pouco sobre as mudanças de estado a partir das entradas RS. Tá? Com um resuminho da matéria lá. Eu já postei, acho que todas as aulas até a semana passada, estão todas já no YouTube, e eu acho que eu já passei todos os links no Moodle, tá? Se eu não fiz isso, minha vida, porque elas já estão no YouTube. Tá? Eu me lembro de ter passado pro Moodle, mas às vezes eu posso me esquecer de uma turma ou outra. Tá? Mas, a princípio, todas as aulas estão lá. Até a semana passada. Então, olha só. Lembra que o flip-flop, a gente viu o flip-flop RS, né? Então, a gente estava estudando o clock. Lembra o que é o clock? Lembra o que é o clock? O clock, então, é esse trem de pulsos aqui. Tá? Se alguém não tiver lembrado, vai me avisando aí. Eu vou passar meio rapidinho as partes que a gente já discutiu. A gente já conversou em aula. E aí o que vocês não se lembrarem, vocês avisem. Tá? Então, esse é o clock, né? Então, o clock, ele é um trem de onda, né? Em que ele fica positivo, né? Ele tem pulsos positivos e pulsos negativos. Né? Lembrando, o que é um pulso positivo, né? É o pulso que sai de 0, vai para 1 e volta para 0. Né? E o pulso negativo é o que está em 1
vai para 0 e volta para 1. A gente fez até um circuitinho, né, no Tinkercad, lembra que a gente fez um circuitinho que eu mostrei a diferença do pulso negativo e positivo, que era só trocar o resistorzinho de lado, tá? Esse tipo de coisinha aí que eu vou deixar gravado para vocês, tá? Como gerar um pulso positivo, como gerar um pulso negativo. Eu vou mostrar para vocês como fazer a base. Tá? Então, o clock, ele é uma sequência de pulsos positivos, né, e negativos. Então, geralmente, isso aqui vai ser gerado automaticamente, tá? Então, isso vai ser gerado automaticamente. Certo? Tá? Vai ter alguma coisa lá, no caso, a gente vai usar o gerador de funções, né? No Tinkercad. Tá? A gente vai usar o gerador de funções. E vai ser simples, tá? Sim, vai ser simples, sem estresse, porque vai ser só olhar o videozinho lá para ver como é que faz. Tá? E, né, não vai ser só o videozinho, pessoal. Vocês vão ter minha ajuda. Vocês vão poder começar, vocês vão poder vir trazer em aula as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou responder à medida do que, né, for uma parte que eu realmente, ó, isso aqui, né, vou explicar, mas outras coisas eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Alguma coisa vocês vão ter que raciocinar um pouco para fazer. Certo? Tá? Então, tranquilo, lembra o que é o clock, né? Então, é uma forma de onda que fica 0, 1, 0, 1, né? Vocês tiveram a eletrotécnica, não tiveram já a eletrotécnica? A eletrotécnica tem a senoide, né? É a mesma coisa que uma senoide, só que quadrado. Quadrado. Tu pode ter uma senoide assim, né? Acima do 0. Só que ao invés de uma senoide, é uma onda quadrada. Ou seja, tem frequência, tem todas as mesmas características que uma onda senoidal tem, a onda quadrada tem. Em geral, os geradores de função, né, que são os que geram essas ondas, para que serve um gerador de função, tá? Ele gera funções, formas de onda para tu fazer estudos. Ah, eu quero estudar esse circuito com flip-flop, com clock, mas eu não quero ter que montar um circuitinho para gerar o clock, porque o clock é uma coisa externa, né? Não é o flip-flop que gera o clock. O clock, ele entra no flip-flop. Ele entra e aí faz o flip-flop funcionar, né, de forma temporizada. Então, o clock é um circuito externo que vem de fora, né? Antigamente se usava cristalzinhos de quartzo, de algum, sei lá, qualquer tipo de cristal, né, que vibrava, amplificava essa vibração e virava o clock. Né? Ou vem de um outro circuito digital anterior, né? Tem a função de gerar clock. Tá? Tem um circuitinho com uma NAND, que isso a gente não vai ver, tá? Mas, enfim, tem circuitos que só servem só para gerar clock, né? O flip-flop não gera o clock. Isso é claro para todo mundo, o flip-flop não gera o clock, né? O clock principal. A gente vai ver que nos contadores assíncronos, a saída do flip-flop liga no clock do outro, mas a gente vai ver que tem um motivo para isso. Enfim, então o clock, tá? Ele, a princípio, ele pode ser gerado por um flip-flop, mas, né, o clock principal do circuito ele vai vir de fora. E no nosso caso, no Tinkercad, ele vai vir do gerador de funções, que é um instrumento, tipo uma fonte, tá? Que vocês não devem ter usado, porque, enfim, não vão pegar aula prática, né? Mas lá no IF tem lá, nas bancadinhas, tem os geradores de função, né? Que é o que vocês adoram ficar apertando lá os botões nas bancadas, ao invés de prestar atenção nas aulas. Ah, mentira, eu sei que vocês só prestam atenção. E um botão sempre dá vontade de apertar, eu também concordo com isso. Então tá. Então, esse é o clock, tá? E o professor, então, tu falou na última aula, deu até alguns exemplos, tá? Sobre como que o flip-flop opera, tá? Opera por clock, certo? Então, o clock é uma forma de onda que tem, né? Ah, tu chega e fala pro cara assim, ó, o flip-flop funciona em sincronia com essa onda aí. Tá. Mas aonde? Ela tem várias coisas acontecendo nessa onda, né? Ela está começando no 0 aqui, está terminando o 0 aqui, começando 1, ó, terminou 1, começou o 0. Ou tem a metade da onda
tem o início do começo do 1, tem o fim do 1, tem o começo do 0, o fim do 0. Aonde que é, professor? Aonde que o clock como é que o circuito sincroniza com o clock? É quando o clock está em 1? É quando o clock está em 0? Vocês se lembram? Alguém se lembra? Quando é que o flip-flop sincroniza com o clock? Ou, muito bem, Manuela, na subida ou na descida, né? Aí vai depender do tipo de clock, tá? Então, muito bem, tá? Na subida ou na descida, né? Na subida, se ele não tem a bolinha, e na descida, se ele tem a bolinha, tá? Então, se ele tem a bolinha aqui antes, é na descida. Se ele não tem a bolinha, é na subida. Certo? Então, tá, ó. O clock funciona aqui, né? Na subida. E aqui ele funciona na descida. Certo? Aí, professor, eu preciso adivinhar? Não, você não vai precisar adivinhar. Vai estar lá na folha de dados, no datasheet do flip-flop, tá? O que a gente vai usar é o JK. O JK ele bota de descida, tá? O que a gente vai usar aqui é o 7473, se eu não me engano. Tem lá no Tinkercad. Tá? Se eu não me engano, do Tinkercad ele é borda de descida. Então, ele pode ser de subida ou pode ser de descida. Tanto faz. Tá? Então, é nesse momento. Tá? Então, ó, a gente já viu que o flip-flop tem entradas. Tá? Tem o flip-flop RS, que tem entrada R e entrada S. Tem o flip-flop JK, que tem entrada J e entrada K, que é o que a gente vai usar, tá? Mais do que o RS. Então, o flip-flop JK ele tem duas entradas, né? Que são ativas em nível alto. Ou seja, se eu mantiver aquelas entradas em 0, elas vão estar inativas. O J, se eu ativar o J, ele leva a saída para 1 na borda do clock. Se eu botar o K igual a 1, ele vai levar a saída para 0 na borda do clock. Se eu botar os dois igual a 1, ele vai inverter a saída na borda do clock. Tá? Ele inverte o que tinha antes da borda. Se tinha 1 antes da borda, vira 0. Se tinha 0, vira 1. Tá? Então, as entradas, elas determinam o que vai acontecer. Tá? Elas determinam o que vai acontecer. Só um pouquinho, pessoal. Resolver um conflito entre felinos e caninos aqui em casa. Tá? Então, quem que determina o que vai acontecer vai ser a borda, né? O que vai acontecer? Quem determina, nesse caso, é o J e o K, tá? O flip-flop JK. Tá? Então, quem determina o que vai acontecer é o J e o K. O clock determina quando que isso vai acontecer. Né? Quando que isso vai acontecer. Entenderam? Conseguiram entender mais ou menos essa analogia? Um determina o que e outro determina o quando. Tá? Certo? Então, por isso que a gente diz que essas entradas elas são síncronas, tá? Síncronas com o clock. Tá? Elas são síncronas com o clock. Então, olha só. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Não? Tá. Então, olha só. A gente viu essa forma de onda, eu prometi que a gente ia ver de novo nessa aula, né? Então, vamos lá. Ó. Esse clock aqui, ele é borda de subida, né? Porque ele não tem a bolinha na entrada do clock. E essa é a tabela do JK. E essa é a tabela do JK. Então, olha só. O que acontece? Quando os dois são 0, o J e o K são 0, na borda de subida, o que vai acontecer com a saída? Nada. Né? Não vai mudar. Não muda, né? Ó, então, quando o J é 0 e o K é 0 e eu estou na borda de subida, não muda. Ou seja, ele mantém o estado anterior. Que seria exatamente esse caso aqui, ó, da letra E, né? Da letra E, ó. Eu tinha 1 na saída Q, né? Ó, saída Q é essa daqui. Eu tinha 1 na saída Q. Tá? Eu tinha 1 na saída Q.
Aí, as minhas entradas J e K, elas estavam em 0 durante a borda de subida, no exato instante da borda. É só esse instante que eu preciso me preocupar. O que aconteceu antes da borda ou depois da borda não me interessa, só me interessa o que está acontecendo na borda para analisar o que acontece com a saída. Ó, ele está dizendo que não muda, então era 1, vai manter 1. Né? Se fosse 0, ia manter 0. Tá? Então, olha só. E o que diz a segunda linha aqui? Ó? Se o J for 1 e o K for 0, na borda de subida a saída tem que ir para 1. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o J é 1 e o K é 0. Tá? O que vai acontecer depois da borda? A saída vai para 1. Mas, professor, a saída já era 1 antes. Tá? Já era 1 antes. Então, ela vai continuar 1. Vocês conseguem entender isso? Ó, ela era 1. Tá? Ela era 1 porque, enfim, aconteceu que as operações anteriores deixaram ela em 1. Né? E eu quero... Tá? Se eu apertei ali é porque eu quero garantir, ter certeza que vai continuar em 1. Eu podia deixar em 0? Podia. Tá? Ia acontecer a mesma coisa se eu deixasse o J e o K em 0 aqui e na borda de subida. Tá? O que ele só está querendo mostrar é que, sim, tu pode usar a função J igual a 1 e o K igual a 0 na borda de subida quando o teu estado anterior ainda é 1. Né? Ele só vai continuar 1. Para que eu vou fazer isso? Bem, enfim... em algumas aplicações, tu acaba fazendo isso, acaba acontecendo, né? Por quê? Porque o flip-flop, na realidade, a gente vai... Quando a gente monta um circuito síncrono, né? Aqui uma máquina de estados, ele vai ficar funcionando sincronamente, sim, de forma síncrona, né? Meio que automático. Então, nem sempre tu vai saber exatamente o que está acontecendo. É o circuito que decide lá nas ligações dele o que vai acontecer. Tá? A gente vai ver coisas muito mais simples que isso. Tá? Mas, enfim, a questão é o seguinte. Se a minha saída estava em 1, e eu boto o J em 1 e o K em 0, ela vai continuar em 1. Assim como se ela está 0, e eu botar o K em 1 e o J em 0, na borda de subida ela vai continuar 0. Né? Tá? Porque só tem 2 estados possíveis na saída, 0 e 1. Se ele manda ir para 1, a saída já é 1, ela vai continuar 1. Se eu mando a saída para 0, mas ela já era 0, ela vai continuar 0. Tá? Foquem mais em como que o flip-flop funciona, mesmo que na cabeça de vocês seja meio incoerente isso, que talvez não faça sentido. Né? É só manter o estado, professor. Para que tu vai levar a 0 se a saída já é 0? Tá? Não se foquem muito nesses detalhes, assim, tá? Porque isso depende das aplicações. Tá? Vocês, assim, ó, o flip-flop tem 1 milhão de aplicações, tá? Então, não tem como tu conseguir imaginar todas as possíveis aplicações. Ou disser, não, isso é incoerente. É incoerente porque tu não viu ainda, né? Todas as aplicações. Tá? Mas, então, foquem em como funciona o flip-flop, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou na cabeça de vocês. Tá tranquilo? Ou não tá tranquilo também? Não tem dúvida porque não está conseguindo formular as dúvidas? Tem que me dizer, pessoal. Tá? Tem pouco tempo aí. Não podemos dar tiro errado. Tranquilo até aqui? Então, tá. Então, olha só. Olhando esse gráfico aqui, ó. Então, ó, essa segunda linha, quando o K é 1 e o J é 0, né? É exatamente esse primeiro caso aqui, ó. Meu flip-flop está em 1 aqui, começou em 1, tá? Nesses exercícios de forma de onda, né? Ou tu vai ter algum jeito de saber como começa o flip-flop, né? Ou vai estar no enunciado do exercício lá, dizendo, ó, flip-flop considere que a saída Q está em 1. Começa em 1. Aí, olha só o que acontece na borda A aqui, ó. O K é 1 e o J é 0. Se o K é 1 e o J é 0, né? A minha saída vai para 0 na borda de subida. Ó, exatamente o que acontece aqui. Tá? E quando os dois são 1, lembra lá no RS? No RS não podia, né? Não pode no RS.
tá? Aqui pode, tá? Aqui pode. O que vai acontecer com a saída quando as minhas entradas estão em 1 na borda de subida? Tá? Ela vai comutar. O que é comutar? É mudar. Como é um circuito, como é uma saída binária, né? Comutar significa mudar de 0 para 1 ou de 1 para 0, né? Ó. Aqui mudou de 0 para 1. E aqui? Aqui muda de 0 para 1. Não, de 1. De 1 para 0. Muda de 1 para 0. Enquanto eu mantiver elas em 1, ó, vejam que aqui, ó, eu mantive as duas saídas em 1 durante essas outras duas bordas, mas a saída, ela só muda de fato na borda, né, ó. Mesmo, ó, mantive em 1, ó, mas só vai mudar na borda. Tá, pessoal? Tranquilo, então, flip-flop JK? Posso mostrar um circuitinho flip-flop JK, que vocês vão ficar craque nele? Quem tem alguma pergunta sobre isso aqui, faça agora, porque eu vou mudar os slides aqui. Então tá, vou assumir que está tranquilo. Triste que acabou as Olimpíadas. Então, olha só. Tem várias aplicações do flip-flop, tá? Uma interessante, que seria legal a gente falar, mas a gente não vai falar, porque não tem tempo, seria o registrador de deslocamento, né? Que é como funciona uma transmissão serial. Tá? Você sabe o que é uma transmissão serial? Hoje em dia não faz mais muito sentido falar em transmissão serial e transmissão paralela, né? O negócio está louco, está doido. O que está acontecendo? Meu computador anda meio doido ultimamente. Né? O que é uma transmissão em paralelo? Na realidade, não existe quase mais transmissão em paralelo hoje em dia, né? Mas muito antigamente, lá no meu tempo, tá? Principalmente as impressoras usavam transmissão em paralelo. O que é transmissão em paralelo? Por exemplo, eu transmito um byte, né? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Né? Eu transmitia 8 bits de uma vez só. Né? Na realidade, ainda tem os barramentos de dados, né, de Arduino aí que dá para transmitir em paralelo, né? Que é transmitir todos os bytes de uma vez só. Mas é muito mais... Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou mais vendo vocês. Estamos ouvindo, senhor. Tá, eu vou ter que sair aqui porque deu um bug aqui muito louco no meu computador. Só um pouquinho. Eu vou sair e já volto. E agora tá, minha apresentação ficou travada aqui. O que eu faço? Será que eu consigo apresentar? Tá. Vai dar certo. Deu um bug muito louco aqui. Apagou toda a janela aqui. Tem alguma coisa de errado nesse computador. Eu tenho que ver depois o que é.
Mas vamos lá. Enfim, é a transmissão serial. Isso aqui é só uma título de curiosidade, tá? Nada disso aqui vai ser cobrado em momento algum. Tá? Mas só para vocês entenderem qual a importância de um clock, né? Então, o que acontece, né? A transmissão serial é só um fio. E aí vai passando bit a bit, né? Primeiro 1, depois 0, né? Passou 1, chegou 1 lá, daí depois ele passa o 0, depois passa outro 0. Ele vai mandando bit a bit, né? Então a coisa tem que ser sincronizada, né? E tem que ter um tempo, porque esse 1 fica ativo aqui, que ele vai entender que chegou lá. Aí depois vai um 0 aqui. Aí tem que ter um tempo que esse 0 precisa estar ativo aqui nesse. Isso aqui seria um circuito, tá? Seria, sei lá, um servidor e teu computador, e teu modem, né? O teu modem e teu computador, né? O modem do computador ele é serial. Como se fosse o modem do computador, o modem e aqui teu computador. Aí teu modem está mandando. Ou seja, para o teu computador entender que está chegando um 0, o modem tem que manter esse 0 na saída serial dele por um tempo, tá? Então isso aqui tudo funciona, né? Tem que funcionar baseado num clock, né? Um clock, tá? E se usa, em geral, flip-flops, né? Para manter aqui o valor da saída, né? E depois muda. Tá? Em geral, né? O clock, cada um tem o seu clock, o modem e o computador. Ele começa mandando os dados, tá? Ele começa mandando os dados até achar a sincronia. Às vezes ele demora para achar a sincronia. Por isso que o teu modem demora, às vezes, para inicializar. Porque ele está exatamente procurando essa sincronia. Ele está mandando um monte de dados lá até ele entender alguma coisa. Eu entendi que tu está tentando transmitir o teu dado aqui para mim. Tá? Então, às vezes demora porque essa sincronia, né, entre o modem e o computador demora. Então, tu precisa mandar várias vezes os dados até um conseguir conversar com o outro. Tá? É bem legal essa parte de sistemas de comunicação aí. Né? Se alguém se interessar. Eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu não sou muito da área de comunicação. Eu não sei se é um professor especializado na área de comunicação ali no IF. Mas, enfim, né, ó, como que seria isso, né, ó? O dado entraria aqui, ó, aí daria um clock aqui e aí ia transmitindo, né? Se eu boto 0 aqui, esse 0 aparece aqui, no primeiro clock, no próximo clock esse 0 anda para lá, depois ele anda para cá, e assim sucessivamente, né? A gente não vai estudar esse circuito, é só para título de curiosidade, ó. Eu botei 1 aqui, ó. Eu botei 1 na entrada, ó, e aí esse 1 foi andando, ó. Foi andando, né? E foi sendo transmitido. Tá? Não nos interessa muito. O que a gente vai estudar vai ser esse circuito aqui. Tá? Este vai ser o circuito que a gente vai trabalhar até agora o fim da semana. É nesse circuito que a gente vai trabalhar. Então, olha só. Que legal. Primeira coisa, borda de subida ou borda de descida? Borda de descida, muito bem, Manuel. Outra coisa, qual os valores das minhas entradas JTK? É 1, né? Todas elas, ó. Todas elas é 1. A gente se esqueceu de falar de uma coisa, pessoal. Esqueci de falar de uma coisa para vocês. Não, peraí. Eu esqueci de falar das entradas assíncronas. Tá aí, eu preciso falar delas. Aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa. Tá. Agora que eu vi ali, que eu me lembrei. Vamos falar das entradas assíncronas antes. Tá? Eu me passei aqui. Não é esse aqui que eu quero. Então, olha só. A gente viu que a entrada JK, elas são entradas síncronas, né? Elas funcionam em sincronia com o clock. A gente tem que ver isso aqui antes de ver aquele circuitinho, tá? A gente precisa entender a entrada síncrona.
Aqui, ó, entradas assíncronas. Por que vocês acham que ela tem esses nomes assíncronos? As entradas síncronas, elas funcionam em sincronia com o clock, certo? Ou seja, você tem que esperar a borda para mudar a saída. Tá? As entradas assíncronas, que é o preset e o clear, tá? Tem esses nomes aqui, e elas são geralmente ativas nível baixo, tá? Elas também mudam a saída, só que elas não precisam esperar o clock. Tá? Elas não precisam esperar o clock. É tipo um botão de emergência. Tá? É tipo um botão de emergência. Tu precisa zerar ali o teu circuito, tu não quer esperar o clock vir na borda, chegar na borda, porque ali, ó, a borda ela pode ter alguns segundos, mas ela pode ter alguns minutos também, dependendo da aplicação que tu está fazendo no teu circuito. Tá? Então, tu não quer esperar, tá? Sei lá, pegando fogo no negócio e tu precisa desligar, né? Então, não dá tempo de esperar pelo clock. Então, tu vai lá e usa o preset e o clear. Pessoal, o flip-flop ele é projetado para ser usado com as entradas síncronas. As assíncronas elas são usadas em alguns casos específicos, que a gente vai estudar. Tá? No contador assíncrono, elas são usadas no contador assíncrono. Tá? Mas, enfim, elas são ativas nível baixo. Ou seja, para elas estarem inativas, eu deixo elas igual a 1. O que significa deixar o preset e o clear igual a 1? Significa ter esse flip-flop aqui. Exatamente esse. É como se nem existissem essas entradas. Elas estão inativas. Ele vai funcionar perfeitamente como um flip-flop normal. Dá para ver isso aqui, ó. Essa linha aqui a gente não usa. Essa linha confunde. Tá? Mas dá para ver aqui, ó, se o preset e o clear é 1, ó, tanto o preset quanto o clear, se o valor deles é 1, ele vai funcionar exatamente como a tabela que a gente acabou de ver do flip-flop. Certo? O preset, ele tem uma função de levar a saída para 1. E o clear tem a função de levar a saída para 0. Tipo o RS, né? Só que eles são assíncronos. Tá? Então, como é que eu levo a saída, né? Essa saída aqui, que é para 0 usando o clear? Tá? Basta que eu bote 0 no pino, vai ser um terminal lá do circuito integrado que vai ser o clear. Tá? Basta que eu bote 0 no clear. Ó, se eu botar 0 no clear, a minha saída vai para 0. Tá? A minha saída vai para 0. E não interessa o que tem no J e o que tem no K e o que tem no clock. Por quê? Porque ele tem prioridade. Tá? Na realidade, o preset e o clear, eles agem na saída aqui como se fosse um circuito combinacional. Tá? Quando o preset é 0, ó, agora quando o preset é 0, ele leva a saída para 1. E botar os dois em 0 é como ativar os dois ao mesmo tempo. Não pode. Tá? É como tu querer levar a saída para 0 e para 1 ao mesmo tempo. Tá? Bem, foi rapidinho, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Assim, ó, eu vou elencar aqui as coisas que eu vejo que o pessoal tem dificuldade. Alguém não entendeu o que significa o preset e o clear serem ativos nível baixo? Eu entendi mais ou menos. Tu entendeu mais ou menos esse ativo nível baixo? Uhum. Tá. Então, primeiro vamos focar aqui na função. Em geral, Monique, em geral, tá? Quando for para ser nível baixo, vai aparecer ou a bolinha ou o tracinho em cima, ou os dois. Mas o preset e o clear, em geral, eles são ativos nível baixo, tá? No 7473, que a gente vai usar, eles são ativos nível baixo, tá? Que a gente vai usar no Tinkercad. Ana, olha só. Vamos primeiro focar na função. Qual é a função do preset? Ó, é levar a saída para 1. De forma assíncrona, ou seja, leva a saída para 1 a qualquer instante de tempo, independente do clock. Qual é a função do clear? A função do clear é levar a saída para 0. A qualquer instante de tempo, independente do clock. Tá? Tranquilo até aí?
Sim, senhor, tranquilo. Tá, então essa é a função do preset. O preset tem a função de fazer com que a saída Q seja igual a 1, e a função do clear é fazer com que a saída Q seja igual a 0. Tá? Porém, né, para eu ativar essa função, certo? Eu ativo ela com 0. Ou seja, se eu não quiser usar a função preset nem clear no circuito, eu mantenho eles em 1. Ou seja, eu estou mantendo eles inativos. Ó. Enquanto eu mantenho eles em 1, eles são inativos. Por quê? Porque o flip-flop vai funcionar com a borda de descida, né, de acordo com essa tabela que a gente viu antes. Então, se o preset e o clear são igual a 1, o flip-flop vai funcionar de forma síncrona. Tá? Agora, por que a gente diz que ele ativa o nível baixo? Porque se eu mudar o nível do preset de 1 para 0, eu vou cair nesse caso aqui, ó. Eu vou cair nessa linha aqui dessa tabela. Ó, eu vou cair nessa linha dessa tabela aqui, ó. Ó. Então, o que essa linha está me dizendo? Ela está me dizendo que se eu tenho 0 no preset e 1 no clear, tá? Não interessa o que tem no J e no K. Tanto faz se eu estou na borda de descida, se eu estou na borda de subida, se tem 0, se tem 1. A minha saída muda para 1. Ou seja, botar nível lógico baixo no preset, tá? Que vai ativar a função do preset, que é levar a saída para 1. Tá, aí eu ativei o preset. Para desativar o preset, eu volto ele para 1. Tá? Ó, o clear é a mesma coisa. Para eu ativar a função clear, para levar a saída para 0 a qualquer instante de tempo, sem depender do clock, eu preciso botar o clear em 0. Tá? Botando o clear em 0, eu vou fazer com que a saída aqui, né, seja igual a 0. Ou seja, eu estou ativando a função clear, ou eu estou ativando a função preset e botando 0 em um ou no outro. E mantendo inativo eles enquanto eu mantenho eles em 1. Não sei se ficou um pouco mais claro agora. Ficou bem mais claro, senhor. Muito obrigada. Tá. Ainda assim, ó, vamos ver como que esse preset clear eles funcionariam numa forma de onda. Olha aqui, ó. Olha só, esse flip-flop está exatamente como aquele circuito que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Nossa aula vai até às 11h15, cravadinho hoje. Tá? Então, olha só. Aquele circuito que eu mostrei antes para vocês, né, com aqueles 3 flip-flops lá, que a gente vai voltar a ver ele estava com 1 no J e no K, que é exatamente esse caso aqui. O que acontece quando o meu J e o meu K estão sempre em 1? O que vai acontecer sempre na borda do caso de descida desse flip-flop? Porque ele tem a bolinha aqui, ó. Né? Ó, a tabela verdade do meu flip-flop JK diz que quando, né, o J e o K estão em 1, a minha saída inverte. Né? Ó, se eles estão em 0, a minha saída se mantém. Se o K está em 1, a minha saída vai para 0. Se o meu J está em 1, isso tudo na borda de descida, né? Ó, aqui vai para 1. Agora, se os dois estão em 1, como é o caso desse circuito, a minha saída sempre vai se inverter na borda de descida. Tá? Como é que eu vou mudar a saída sem precisar esperar a borda de descida? Eu posso usar o preset e o clear. Tá? Mas, de novo, o preset e o clear eles só são usados em casos muito específicos. Tá? Porque o uso do preset e clear transforma o flip-flop no circuito combinacional. Mas se eu quero fazer um circuito combinacional, eu não uso flip-flop, eu vou usar as portas lógicas como a gente aprendeu anteriormente. Tá? Aí só vai usar em alguns casos específicos, que a gente vai ver também que casos são esses. Tá? Então, olha só. Se a minha entrada J e K estão sempre em 1, né? O que ele quer dizer com isso aqui? Ó? Que meu J e meu K estão sempre em 1. Então, por isso que ele não fez um gráfico para o J nem para o K. Fez um para os dois, ó, os dois estão em 1 sempre. Então, olha só. A minha saída do meu flip-flop Q, né? A minha saída Q, ela começou em 1. Ó, o preset e o clear eles estão em 1 também. Ou seja, eles estão inativos. Enquanto eles estão em 1, eles estão inativos. Ou seja, eu não me interesso por eles quando eles estão inativos. Se eles estão em 1, eu não me interesso, porque eles estão inativos e eles não estão, né, causando nenhum efeito no circuito. Então, eu cheguei na primeira borda de descida,
Só me interessa o que tem no J e no K. O que tem no J e no K? Tem 1, vai ter sempre 1. Ou seja, ele vai inverter a saída. Ó, era 1 e virou 0. Só que o que aconteceu no instante B aqui? Ó? O meu preset foi para 0. Então, como o preset é uma entrada assíncrona, ele vai mudar a saída de forma assíncrona com o clock. Ele não vai mudar, ele vai mudar no exato instante que eu ativo o preset, ele muda a saída. E qual é a função do preset? É levar a saída para 1. Ora, na borda de descida, mudou para 0. Porém, logo depois que eu dei a borda de descida, eu ativei o preset. Ora, se eu ativei o preset, então instantaneamente a minha saída volta para 1. E ó, eu ativei e desativei logo em seguida. Então, na próxima borda, o preset e o clear já estão desativados. Ou seja, ele vai voltar a funcionar como um flip-flop normal. Tá? Então, lembre-se sempre, o que acontece entre as bordas não interessa considerando as entradas síncronas, né? Tá? Só vai mudar alguma coisa entre as bordas do preset e o clear, que eu só vou usar em casos específicos. Tá? Então, olha só, o preset aqui, no exato momento que ele virou 0, a minha saída virou 1. E depois eu desativei ele. Ó. Então, foi um pulso negativo. Eu preciso dar um pulso negativo no preset. Por quê? O que acontece se eu manter o dedão atolado no preset? Aí não interessa o que acontece nas bordas, ele vai ficar sempre em 1 a saída. Porque o preset e o clear, eles têm prioridade sobre o clock e sobre os... É tipo um botão de emergência, ele tem prioridade sobre as outras entradas e sobre o clock. Tá? Porque ele é assíncrono. Tudo que é assíncrono tem prioridade. Tá? Tem prioridade. Beleza. Aí eu mudei minha saída para 1. Bem, se a minha saída está em 1 agora, na próxima borda de descida, ele tem que inverter. Então, volta para 0. Ó, aqui, entre essas outras duas bordas, não teve nenhuma ativação do preset e o clear. Ó. Eles se mantiveram em 1. Então, né, o flip-flop vai se mantendo igual até a próxima borda. Chegou na próxima borda, tá? Se a minha saída era 0, o que acontece na próxima borda? Ele inverte de novo, né? Lembrando que ele está sempre nessa última linha aqui, ó, o J e o K sempre em 1. Ó, então, chegou na próxima borda, ele vai trocar do 0 para o 1. Só que no meio do caminho aqui, eu resolvi ativar o clear. O que é ativar o clear? É dar um pulso negativo. Só que dessa vez eu esqueci o dedão atolado no clear. Né? Aí o que acontece? Enquanto eu mantiver o dedo no clear, a saída fica em 0. Porque ela tem prioridade sobre o clock e sobre o JK. Ó, então, chegou a próxima borda, a minha saída continua em 0. Tá? Ela deveria ter invertido, de acordo com o funcionamento do flip-flop. Porém, como eu estou com o dedo atolado no clear em 0, tá? Eu travei a minha saída em 0. Aí volta, aí desatolei o dedão. Aí o meu preset clear voltaram para 1. Tá? Então, ou seja, agora meu flip-flop vai voltar a operar normalmente na borda de descida. Você se lembra quando eu falei que é muito detalhe essa parte da matéria? Tá? São esses, aí um monte de detalhe que tem. Tá? Então, mas a grande questão é o seguinte, vocês têm que pensar no J e o K como as entradas principais do flip-flop. Tá? E o preset e o clear são entradas secundárias, apesar de terem prioridades, né? Talvez não faça muito sentido para vocês, mas elas são entradas secundárias. Por quê? Porque o flip-flop, eu quero que ele opere de forma síncrona. É para isso que ele existe. Se é para eu mudar a qualquer instante de tempo a saída, eu uso um circuito combinacional normal. Né? Tá? Eu sei que foi meio jato aqui, mas fica aí o momento pergunta. Alguém não entendeu? Pode dizer, professora, eu não entendi o que aconteceu no B. Professora, eu não entendi o que aconteceu no A. Professora, eu não entendi o que aconteceu no C, no D, no E, no F e no G. Alguém não entendeu algum desses pontos específicos? Eu explico de novo. Eu vou me alongar um pouco aqui enquanto vocês pensam em alguma pergunta. Sempre alongar, pessoal. Sempre se alongar. Alonga os dedos, alonga o pulso, alonga o braço, alonga as costas.
Então, uma coisa muito interessante, um exercício muito interessante que vem da yoga, se chama a posição do gato, né? Tu fica dobrando as costas para cima, daí dobra as costas para baixo. É muito bom para fazer isso de manhã com tua corda, aquela alongadinha, aquela soltada na carcaça. Boa, Manuela. Por que o espaço entre A e B é tão pequeno? Tá? Por quê? Porque, olha só, o preset e o clear estão em 1 aqui, né? Ó, até essa borda aqui, ó, até a borda A, o preset e o clear estão em 1. Tá? E ele se mantém em 1 na borda. Ou seja, quando chegou nessa borda, eu apliquei a função do flip-flop quando as entradas estão em 1. Eu inverti. Tá? Até que tu entende que na borda A tu inverte o estado anterior. Por isso que ficou em 0. Era 1, né? E ficou 0. Até aqui tu entende? Sim, tá. Aí por que voltou logo em seguida para 1 aqui? Porque eu ativei o preset. Como é que eu ativo o preset? Botando o nível baixo nele, ó. Então, isso aqui foi a pessoa que foi lá e apertou o botão, né? Logo em seguida do clock. Então, tu foi ali e apertou o botão logo em seguida do clock. Como o preset ele é assíncrono, tá? Então, ele mudou a saída nesse pequeno espaço de tempo que foi o tempo entre a borda de descida e o indivíduo apertando o botão preset. Tá? Esse é o tempo entre A e B. Né? Então, o que representa o tempo entre A e B? Representa o tempo entre a borda de descida, que vai ativar a função do flip-flop de inverter a saída, e o indivíduo que foi lá e apertou, né, o preset logo em seguida da borda. Tá? Por que aqui entre D e E foi maior o tempo? Porque o indivíduo demorou mais para apertar, esperou mais tempo, né? Passou mais um tempo depois da borda, e aí ele apertou. Eu não sei se isso responde a tua pergunta. Se não responde, pergunta de novo. Não, o preset ele não inverte o quê? O preset ele tem a função de levar a saída para 1. Ó, tu quer ver? Aqui, ó, se eu tivesse ativado o preset aqui, ó, tá? Vamos supor. Ele não ia mudar, porque a saída já está em 1, ó. Tá? Então, o preset e o clear eles não têm função de inverter a saída. O preset tem a função de levar a saída para 1 e o clear tem a função de levar a saída para 0. Ó, quando eu ativei o preset, eu levei a saída para 1. Quando eu ativei o clear, ó, eu levei a saída para 0. Tá? Se eu ativar o clear e a minha saída ainda estiver em 0, tá? Ele não muda daí, ó. Se eu ativasse, ó, aí eu ativei o clear aqui e desativei. Aí se eu ativasse o clear de novo aqui, ó, não ia mudar, ó, porque nesse período de tempo minha saída já era 0. Vamos lá, até entender. Entendeu? Tá. Pessoal, não acaba, tá? A explicação sobre o preset clear não acaba aqui, vai ser uma explicação contínua, tá? Inclusive, tá? Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre o preset clear de novo, tá? Porque a gente vai usar ele para uma aplicação específica do contador. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá. Então agora sim acabou aqui essa parte. Se lembrar de pergunta só na próxima aula, pode fazer pergunta só na próxima aula, tá? Se lembrar de uma pergunta em casa, vá, professor, tirei uma sonequinha de tarde aí com essa chuvinha e sonhei com flip-flop. Só que no meu sonho eu não entendia por que as entradas, como que as entradas assíncronas funcionavam. É raro, mas acontece da pessoa sonhar com flip-flop. Alguns vão dizer que é pesadelo, né? Mas isso é fake news.
Flip-flop só dá alegria pra gente. Tá, não é isso que eu quero apresentar lá, mas eu sou bem boca aberta. Eu vou falar rapidamente do pesadelo, eu diria. Vou montar para que não seja um pesadelo. Mas eu entendo, pessoal. Eu entendo. Vamos lá. Esse circuitinho que a gente estava vendo. Ó, a gente vai fazer uma análise bem de flash aqui e na próxima aula a gente vai começar nesse circuito. Tá? Mas primeiro eu vou dizer assim, olhem para esse circuito. Ó, o que ele está dizendo aqui? Que todos os preset clears estão em nível alto. Ou seja, eles não estão ativos. Tá? Eu botei essa figurinha em inglês porque ela estava com uma qualidade melhor do que em português. Mas essa frasezinha, né, está dizendo que todo preset clear estão em nível alto. Tá? Se estão em nível alto, eu não me preocupo com eles. Eles estão inativos. Eles são ativos no nível baixo. Então, olha só. Olha que tem 3 flip-flops de JK. Os 3 estão com o J e o K ligados em 1. Ou seja, o que vai acontecer nas bordas de descida? Vai sempre inverter a saída. Tá? Mas olha que interessante. O clock ele só entra no primeiro flip-flop. O que entra no segundo flip-flop aqui no Q1? Ele entra a saída do Q0. Ó. E o que entra no Q2 aqui? Ó? Entra a saída Q1. O que significa? Significa que o Q0, olha só, o Q0 ele vai inverter a saída a cada borda de descida do clock. Porém, o Q1 ele só vai inverter a saída a cada borda de descida do Q0. Ou seja, esse Q0 ele está gerando um clock para o Q1. Lembra que eu disse que alguns flip-flops podem gerar clock? Esse é o caso. Mas ó, o clock principal é esse aqui, é o que vem de fora. Tá? Ou pode estar vindo de outro flip-flop, tá? Mas está vindo de fora. Tá? Esse é o que comanda o circuito. Quem vai comandar quando o Q0 vai ter borda de descida é esse aqui. Tá? Então, olha só, a cada borda de descida do Q0, a cada borda de descida do clock, eu inverto o Q0. Tranquilo? Tranquilo isso, ó. Tá aqui o Q0, a cada borda de descida, ó. A cada borda de descida, eu inverto o Q0. A cada borda de descida, eu inverto o Q0, né? Ó, a cada borda de descida, eu inverto o Q0. Q0 é 1. O Q0 é 0, ó. Chegou na borda de descida, virou 1. Chegou na borda de descida, virou 0. Por quê? Porque o J e o K estão sempre em 1. Tá? É só por isso. Então, ó, vejam que eu nem botei o gráfico do J e o K, porque já está fixado em 1. Então, eu sei que a saída vai sempre inverter a cada borda de descida. Só que, olha uma coisa que interessante. Ó, olha uma coisa que interessante. Né? Isso aqui, ó, como é que eu vejo qual é a frequência de um sinal? Qual é a frequência dessa onda? Ela é o inverso do período, né? Se eu chamar aqui de período, tempo do período, né? O que é período? É o tempo que demora para a onda se repetir, certo? Tá? Então, ó, isso aqui é o período. Então, a onda, a frequência, né, é 1 sobre o período. Quantos períodos do clock demora para eu ter um período do Q0? Quantos? Ó, um período, né? E 2 períodos. Não concordam que demora 2 períodos de clock para eu ter um período no Q0? Ou seja, a minha frequência no Q0 é igual a 1 sobre 2 vezes período. É a mesma coisa que dividir essa frequência por 2, né? Ó, agora quantos períodos de clock demoram para o Q1 mudar? Ó, por que o Q1 mudou aqui, ó? Porque deu uma borda de descida no Q0, ó. O clock do Q1 não está ligado na saída Q0? Lembro que eu falei, pessoal, detalhes, tá? Detalhes, muitos detalhes. Né, ó.
Então, o Q1, né, a saída Q1 não é comandada pelas bordas de descida do Q0, ou seja, cada vez que eu tenho borda de descida no Q0, cada vez que eu tenho borda de descida no Q0, eu inverto o Q1. O Q1 era 0, borda de descida do Q0 mudou para 1. Borda de descida do Q0 mudou para 0. E o Q2, que tem o clock ligado no Q1, vai mudar a cada borda de descida do Q1. E assim sucessivamente. Entenderam, pessoal? Mais ou menos assim, o básico disso aqui, desse circuito? Se não entendeu ainda muito bem a parte da frequência e tal, isso aí a gente pode falar na próxima aula. Mas olha aqui, ó, a consequência interessante. O que são esses valores que ele bota aqui embaixo? Ó? É os valores das saídas Qs. Das saídas Qs. Ó, não tem 0, 0 e 0 aqui, ó. É o que ele está mostrando aqui, ó. E o que tem aqui, ó? Tem 0, 0 e 1, né? Ó, é o que ele está mostrando aqui. O que tem aqui, ó? Tem 0, 1, 0. Isso lembra vocês alguma coisa? Isso aqui não são os números em binário? A sequência, ó. 0, 1, 2... né? Até o 7 aqui. Tá? Então, ao mesmo tempo que isso aqui é um divisor de frequência, ele também é um contador. Tá? Ele também é um contador. E é isso aí que a gente vai se focar na próxima aula. Tá? Pessoal, eu vou dar um espaço para vocês fazerem perguntas agora sobre isso aqui, algumas perguntas iniciais. A gente vai voltar nesse circuito, então quem não conseguir formular pergunta agora, na próxima aula vai ter chance. Mas, tá, a princípio eu vou falar até aqui. Tá? Então, perguntem alguma coisa aí, por favor. Ou não perguntem também, né? Perguntas, perguntas, perguntas. Dúvidas, dúvidas. Dúvidas sobre o que é uma frequência. Tá, eu vou fazer algumas perguntas diretas aqui, específicas, para saber, tentar ver o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Todo mundo entendeu por que a forma de onda do Q0 é desse jeito? Alguém não entendeu por que a forma de onda do Q0 é desse jeito? Alguém não entendeu por que o Q0 tem essa onda? Pode dizer. Ah, professor, não entendi, entendi mais ou menos. Ou se entendeu, alguém fale que entendeu, então, para eu ficar mais confiante. Entendemos. Tá, muito bem. O Q1. Todo mundo entendeu por que a forma de onda do Q1 é desse jeito? Tá, agora eu vou assumir o silêncio de vocês como sim. Tá, e todo mundo entendeu por que a forma de onda do Q2 é desse jeito? Como isso aqui funciona como um contador, eu vou mostrar na próxima aula para vocês, tá? Vou mostrar na próxima aula. Tá? No circuitinho do Tinkercad. Então tá, pessoal. A princípio é isso, tá? Então a gente volta a este assunto na próxima aula. E sexta-feira tem a prova. Tá? De novo, pessoal, vai ter coisas na prova que a gente não viu em aula, tá? Mas eu quero que vocês pensem e deem uma pesquisada durante o final de semana. E aí, na terça-feira, a gente discute, tá? E aí eu vou apresentar algumas coisas, tá? Vai ter coisas que eu vou deixar gravado. Enfim. E vão me dizendo as dificuldades. Tem que ir me dizendo as dificuldades, tá? Eu sei que vocês devem estar cheio de coisa para fazer agora. Eu também estou cheio de coisa para fazer. Tá? Todos nós estamos. Chega final de semestre, é uma loucura para todo mundo. Tá? Mas vocês têm que ir me dizendo o que vocês não estão entendendo para eu poder, né, ir ajudando vocês. Quinta-feira. Nosso último dia de matéria nova. Tá? Tchau, então, pessoal. Bom resto de dia para vocês. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau. Feito, senhor.
Feito. Até semana que vem. É.